tudo bem? Meu nome é Michael Santos, hipnoterapeuta Master Condicionativo, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Essa semana houve um grande reboliço aí no meio da hipnose devido a um vídeo que circulou de um hipnólogo muito famoso no Brasil, e nesse vídeo ele tratava da questão que se era possível, e ele fez um experimento sobre isso, de alguém, durante o transe hipnótico, revelar a sua senha do celular e a sua senha do cartão de crédito. E nós vamos falar exatamente, esclarecer esses detalhes, mas logo após a nossa vinheta. Olá, estamos de volta para tratar deste assunto intrigante que muitas vezes pode deixar algumas pessoas inseguras com relação à questão de buscar a hipnose como uma forma de tratamento, já que a hipnose tem sido demonstrada ao longo do tempo, e principalmente agora através dos meios científicos que estão se estudando. O SUS inclusive já está aceitando a hipnose como uma terapia alternativa, e também existem vários relatos médicos do uso da hipnose como anestesia durante as cirurgias e até mesmo alívio da dor para tratamento de câncer e uma série de outras aplicações. E devido a esse vídeo, que pode ser mal interpretado, pode ocorrer aí de algumas pessoas passarem a terem um pouco de receio de utilizar essa ferramenta poderosa que nos ajuda muito em termos de nós nos capacitarmos, modificarmos os nossos padrões mentais, comportamentais e até mesmo questões de doenças, de enfermidades psicossomáticas. Então, para a gente iniciar sobre esse assunto, vamos entender o que seja a hipnose. Bom, a hipnose, eu vou usar um termo aqui muito simples, que eu gosto muito, e é um termo bem simplificado, para a gente não entrar em parte muito técnica. A hipnose seria basicamente foco e concentração. Por isso que a hipnose, na realidade, ela é algo natural, que nós passamos por estados hipnóticos várias e várias vezes por dia. Por exemplo, quando você está assistindo um filme ou uma novela e você está empolgado e se deixando levar pela história, se envolvendo com aquela história, apesar de saber que tudo aquilo é uma representação, você naquele momento se deixa levar pela emoção. Então você, muitas vezes, junto com os atores do filme, você chora, você ri, você sente medo, você se assusta, apesar de você conscientemente saber que aquilo é uma ficção, mas você se deixa levar e acaba se envolvendo emocionalmente com o drama que está sendo passado ali. Isso é um estado hipnótico. Quando você, por exemplo, está à procura de algo que está na sua mão, como uma chave de carro, e você sai procurando em todos os lugares e não percebe que ela está na sua mão, ou quando você, por exemplo, está com óculos na cara, no rosto, e sai procurando também esse óculos, ou com o celular na mão e procura o celular e não está encontrando, isso também é um outro estado hipnótico. Por quê? Veja bem, em todos esses casos que eu citei aqui, o filme, a procura da chave, do celular, do óculos, o que acontece com a sua mente? Você está com um foco e uma atenção, uma concentração em determinada situação. E, naturalmente, a sua mente deixa de prestar atenção nas outras coisas à volta para focar naquilo que você está, naquele momento, procurando. Então, você entra num estado hipnótico. Então nós vemos que a hipnose é uma situação natural, normal, que acontece no dia a dia. E dentro do processo hipnótico, o que é feito? Dave Elman, um dos maiores hipnotistas do século passado, que inclusive é conhecido como o pai da hipnose clássica, ele, no seu livro Hipnoterapia, ele define a hipnose de uma forma mais científica e define também a hipnose como atitude mental. Então, a hipnose, na realidade, é a forma como você mantém a sua atitude mental, que seria, como eu disse aqui, no foco e na concentração. Você está focado e concentrado, você entra no estado hipnótico. E quando nós aprofundamos a pessoa no estado hipnótico, ou seja, quando induzimos a pessoa a entrar num estado hipnótico, que não seria o estado hipnótico natural do dia a dia, mas um estado hipnótico mais profundo um pouco, nós, na realidade, colocamos a pessoa em hiperfoco e em hiperconcentração. Então, observe. Você naquele momento passa a ter uma concentração maior, um foco ainda maior do que você tem naturalmente. Então, se nós estamos com uma atenção redobrada, um foco mais ampliado, a gente costuma dizer que a nossa percepção fica até 400 vezes mais forte, maior
do que no estado normal que nós estamos aqui, sem estar no estado hipnótico. Então, a possibilidade de, durante o estado hipnótico, você fazer algo que você não deseja é mínima, ou praticamente nula. Por quê? Porque você, naquele momento, está com foco e atenção hiper aguçados. Então, você, naquele momento, está prestando atenção em tudo que está acontecendo, sabe de tudo que está acontecendo, e ao você sair do estado hipnótico também, você irá se lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Então, não há possibilidade de você, durante o estado hipnótico, fazer alguma coisa que você não queira. Este nosso amigo hipnotista, muito famoso aqui no Brasil, inclusive, no YouTube, ele mostra uma experiência que ele faz com uma pessoa, e nós vamos explicar aqui o que aconteceu neste caso. Por que a pessoa, naquele momento, informou ali a sua senha do cartão e a senha do celular. Se eu estou dizendo aqui que é praticamente impossível que isso aconteça. Nós temos como uma linha divisória, só para efeito didático aqui, entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente, ou seja, entre aquilo que nós estamos percebendo da nossa realidade e aquilo que nós não percebemos, mas que existe, está no nosso mundo interior, nós temos uma linha divisória que nós chamamos de faculdade crítica, ou seja, é aquela faculdade que nós temos de perceber as coisas, de julgar as coisas, se são reais, se não são, se são verdadeiras ou não são. Essa faculdade crítica, para que a gente possa acessar o nosso inconsciente, nós dizemos que ela tem que ser rebaixada. Quando nós estamos com um foco, uma concentração muito grande, é isso que acontece. Essa faculdade crítica, ela rebaixa. E nós podemos, então, acessar o inconsciente. Mas veja bem, a faculdade crítica rebaixa, ela não fica anulada. Então, qualquer situação que demonstre perigo para a pessoa, qualquer situação que demonstre um risco para essa pessoa, imediatamente essa faculdade crítica, ela suspende novamente e cria aquela barreira que vai impedir que essa pessoa faça algo que seja contra as suas crenças e seja contra também os seus valores. Então, por que no vídeo desse companheiro hipnólogo, a pessoa que estava passando pela experiência, ela então forneceu a senha do cartão e do celular? Como se explica isso? Bom, por alguns fatores. Primeiro, este companheiro conhecia já o nosso amigo hipnólogo. Ele tem um canal muito famoso e este companheiro já assistia os seus vídeos. Então, para ele, este hipnólogo tinha uma autoridade muito grande, ou seja, para ele esse hipnólogo tinha um conhecimento muito grande, ele já viu ele realizando várias hipnoses, assiste o canal, vê ele explicando sobre a hipnose, então ele é uma referência. Então já cria aí um ambiente propício a que ele crie uma maior empatia e também confiança neste hipnólogo. O outro fator preponderante é que o próprio hipnólogo cita no seu canal que ele encontrou um sujeito, essa pessoa, que era extremamente suscetível. O que quer dizer isso? Uma pessoa extremamente suscetível, normalmente, é aquela pessoa que entra em estado sonambúlico muito fácil, ou seja, entra num estado de profundidade hipnótica muito grande e tem mais probabilidade de aceitar sugestões com mais facilidade, mas não quer dizer que ela vai aceitar todas as situações de qualquer maneira que seja feita, sem uma análise do seu crítico racional. Pelo contrário, se porventura a sugestão que está sendo dada para ela for uma sugestão que vá contra os seus valores, que vá contra a sua dignidade, que vá contra as suas crenças, imediatamente ela sai daquele estado hipnótico ou muitas vezes simplesmente nega de seguir aquela instrução. Bom, então nós temos aí dois fatores importantes. A autoridade, que a pessoa já conhecia o hipnólogo, já assistia aos seus vídeos, seu canal, a questão de ser extra suscetível, muito suscetível, e a outra situação, a situação dele ter sido esclarecido a ele durante as preliminares, o pré-cálculo que nós chamamos, a conversa prévia para que a hipnose fosse feita, foi esclarecido a ele que era uma experiência que estava sendo feita para ver se no estado hipnótico ele fornecia a sua senha do celular e do cartão. Ora, a pessoa já conhece o hipnólogo, sabe que ele tem uma certa autoridade sobre ele naquele momento, por ele conhecer muito a fundo a hipnose. E a pessoa sabe que aqui é um experimento, é um teste, está sendo gravado, está sendo filmado. Então, houve aí, na realidade, o quê? A gente chama de uma conformidade social. Ou seja, este companheiro, naquele momento, a sua mente inconsciente permitiu que fosse revelado a senha do cartão de celular. Por quê? Porque sabia que não haveria perigo nisso. Sabia que estava sendo gravado, que ia ser divulgado, que poderia depois trocar a senha do cartão de celular. O hipnólogo era uma pessoa confiável,
é uma pessoa que ele tem lá por ele um grande apreço. Então tudo isso favoreceu. Então, com essa conformidade, a pessoa que estava passando pela experiência forneceu tranquilamente essas informações. Mas se fosse uma pessoa que não conhecesse um hipnólogo, uma pessoa que estivesse naquele momento ali, que não tivesse essa autoridade do hipnólogo sobre ela, não ia fornecer. E estaria contra as suas crenças, estaria contra os seus valores, ela simplesmente não ia passar para um desconhecido a sua senha do cartão e a senha do seu celular. É lógico que não. Se isso pudesse acontecer, nós estaríamos sendo vítima constantemente dos chamados espertalhões. Quantas pessoas existem de má fé no mundo que estão a todo momento utilizando de mecanismos para ludibriar as pessoas, para enganar, para aproveitar das pessoas? Se a hipnose permitisse isso, com que facilidade nós seríamos o tempo todo enganados, iludidos e até mesmo roubados através do uso da hipnose? Então a nossa mente, que é uma mente muito poderosa, que ela vem ao longo dos milênios se aperfeiçoando cada vez mais, ela tem um mecanismo de defesa muito grande para impedir exatamente que nós possamos estar suscetíveis a qualquer momento a uma influenciação tão grande assim, que poderia nos trazer grandes prejuízos. Então esse fato não acontece. Na realidade, nós só passamos por essa experiência se nós assim o desejarmos. Então, se eu quiser passar por aquela experiência naquele momento, quando a sugestão me é dada, se eu achar que a sugestão não tem problema, que ela não vai me prejudicar em nada, que eu posso confiar na pessoa que está me dando aquela sugestão, o meu inconsciente vai automaticamente permitir que aquilo seja realizado e o meu fator crítico vai permanecer rebaixado. Mas se por algum motivo aquela sugestão for contrária aos meus princípios, imediatamente meu fator crítico levanta novamente e eu ou saio do transe ou simplesmente me nego a cumprir aquela sugestão. Então a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta de grande auxílio na prática da reestruturação mental, reprogramação das mentes, do nosso psiquismo, e é uma ferramenta que não tem contraindicações. Então nós não precisamos ter o medo, o receio daquilo nos atingir de uma forma indevida e nos trazer naturalmente algum inconveniente, alguma perturbação, algum desequilíbrio, ou fazer com que nós venhamos a cometer atos que nós não cometeríamos se estivéssemos fora do processo hipnótico. Eu costumo dizer que você faz dentro do estado hipnótico tudo aquilo que você faria fora do estado hipnótico. Então, dentro do estado hipnótico, você nunca vai fazer algo que você não faria fora do estado hipnótico. Então, se eu não conheço a pessoa, eu nunca iria passar para ela minha senha do celular ou do cartão de crédito. Então, não é porque eu estou no estado hipnótico que eu vou fazer isso. Tá certo? Então, esse vídeo que foi divulgado, que trouxe uma série de preocupação para muitos hipnoterapeutas, profissionais sérios da área, é de que as pessoas, às vezes, que desconhecem a hipnose, que não tem um estudo profundo sobre ela, vendo esse vídeo, poderia muitas vezes, pela autoridade que esse hipnólogo possui, acreditarem que isso é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa, não analisando todo esse perfil, toda essa estrutura que nós colocamos aqui, de características que possibilitaram que aquilo fosse feito, começassem a achar que isso é comum e ter receio de se deixarem hipnotizar, de passarem pela experiência ou do tratamento através da hipnoterapia. Vale lembrar que em qualquer atividade profissional, em qualquer atividade, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Que se nós estamos procurando, se você está procurando um tratamento através da hipnoterapia, que é uma ferramenta fantástica, uma terapia super breve, onde você vai poder resolver seus problemas com muita facilidade, muita rapidez, procure sempre um profissional qualificado. Verifique se esse profissional é realmente capacitado através de cursos que ele fez, verifique se ele é filiado a um sindicato, verifique se ele tem os seus registros em associações que são respeitáveis. Nós aqui da Hipnoclínica BH temos esses registros, você pode estar vendo aí no vídeo agora, a nossa inscrição, tanto no Sinatem, que é no Sindicato dos Terapeutas Naturalistas, como também na Sociedade Ibero-Americana de Hipnose, como também na Associação Catarinense de Hipnose. Então a gente vai observar que os profissionais que são profissionais sérios, que são hipnoterapeutas, que tratam com seriedade a profissão e têm ética, vão buscar sempre estar filiados a organizações, associações, a sindicatos sérios, responsáveis, demonstrando a sua seriedade no trato com a mente humana, no trato de levar as pessoas aquilo que elas necessitam para a sua harmonia, para o seu equilíbrio. Então, você pesquisando e verificando
a credencial desse profissional, você estará protegido e com certeza fará um tratamento de excelência. Então, como qualquer profissional que você vai procurar na área de saúde, na área, seja em qualquer área que você vai buscar, você toma referências desse profissional, verifica as suas credenciais, então você vai saber que está na mão de um bom profissional ou evitar um profissional que você sente dúvidas. Nós aqui da Hipnoclínica BH temos uma estrutura para atender as pessoas com seriedade, com responsabilidade, com certificações nos mais renomados institutos de hipnoterapia do Brasil, com os grandes professores, e temos um processo de tratamento realmente eficaz e de resultado muito rápido e eficiente. Então, foi somente para esclarecer aí as dúvidas dos nossos companheiros que porventura vissem esse vídeo, que poderia ficar aí muitas vezes preocupados se pode ocorrer com ele uma situação semelhante. Então, não há esse perigo. Você estando com um profissional qualificado, um profissional responsável, e você sabendo dos seus valores, das suas crenças, você jamais vai fazer algo que vá contra a sua vontade. Tanto é assim que a hipnoterapia ela depende muito, mas muito mesmo, eu costumo dizer que, para não dizer que é 100%, mas que seria 95% do paciente, do cliente ali, do que do próprio hipnólogo. Por quê? Toda mudança interna vai ser feita pela mente da própria pessoa. O hipnólogo simplesmente funciona como se fosse um GPS que indica o caminho que a pessoa tem que seguir para atingir aquele objetivo que ela deseja. Que é sair do estado A e chegar ao estado B. O hipnólogo vai indicar o caminho que ela vai percorrer. Agora, a forma de percorrer esse caminho depende dessa pessoa. Se ela não ficar satisfeita com determinado caminho direcionado pelo hipnólogo, ela não vai realizar aquele caminho. Assim, quando o GPS nos indica um determinado roteiro, a gente às vezes prefere fazer um outro caminho, não é assim? Então a gente tem a liberdade a ser pessoa hipnotizada da mesma forma. Ela não vira um robô naquele momento, um zumbi que vai obedecer cegamente ao hipnólogo. Não, nada disso. Ela simplesmente vai acatar aquela sugestão se for boa para ela. Ou seja, se naquele momento ela sentir que aquela sugestão é positiva e vai auxiliá-la. Aí sim vai funcionar. Por isso que muitas vezes a pessoa procura hipnoterapia também e não atinge resultados. Algumas pessoas. Por quê? Porque a pessoa naquele momento, ela, por algum motivo, não se entrega totalmente à terapia e fica esperando um milagre, fica esperando que o hipnólogo faça com que o resultado apareça. Quando na realidade o resultado depende da nossa participação como paciente no processo. O hipnólogo só vai conduzir. Todo o processo, toda a mecânica é feita pela nossa própria mente, pela mente daquele que está passando pelo processo de hipnoterapia. Ok? Bom, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Nós agradecemos aí a participação, a presença de vocês aqui no nosso canal e solicitamos mais uma vez, se você ainda não está inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, que pode aí esclarecer e auxiliar muitas pessoas. Clique no sininho também para receber as notificações das nossas próximas publicações. E se você estiver passando por alguma dificuldade na área psicossomática ou conhecer alguém que esteja, pode fazer contato conosco pelo WhatsApp, que está indicado aí na descrição do vídeo, e agendar uma consulta, uma entrevista conosco, para que possa você encontrar, ou essa pessoa, a solução para as suas queixas, para as suas dificuldades, porque não há razão hoje para que nós fiquemos sofrendo desnecessariamente por males que possam ser resolvidos em 2, 3 sessões no máximo. Às vezes nos alongamos aí por anos em algumas terapias, as terapias tradicionais, enquanto com a hipnoterapia poderíamos resolver esse problema em 3 semanas, 2 semanas. Então fica aí a dica para você e, no mais, agradecemos mais uma vez. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.